or they... A Universidade de Sorocaba e o Labicom, a equipe do Labicom, Laboratório de Comunicação aqui da Universidade de Sorocaba, vem desenvolvendo, né, já há pouco mais de um mês, essa série de entrevistas, uma reportagem, um documentário especial, falando aí sobre os bastidores do rádio. Afinal de contas, 7 de setembro completam 100 anos da primeira transmissão do rádio no Brasil. E hoje, dentre tantos radiodifusores e radialistas que nós já ouvimos, hoje a gente vai ouvir José Abrão Filho. Ele que é radiodifusor, é empresário do meio de comunicação e vai contar um pouquinho primeiro, da experiência como radialista também, por que não? Embora não tenha falado muito no microfone, mas também falar um pouquinho da visão empresarial. Afinal de contas, é importante a gente ter também essa visão diferente do meio, do veículo rádio. Zé, seja bem-vindo, um prazer enorme receber você aqui. E já para a gente começar, né? Como é que tudo começou? Afinal de contas, seu pai vem de uma vertente política, mas você vem de uma família de radiodifusores, né? Uma família de comunicadores, né? Primeiro agradecer o convite de vocês, parabenizar a Uniso e pelo projeto de parabenizar o rádio, né? Essa homenagem ao rádio. Parabéns a toda a equipe da Uniso. Muito legal, tenho acompanhado, estou gostando bastante. A gente descobre histórias que não sabia também, né? Mas falando assim da sua pergunta, Douglas, a minha família sempre foi de comunicação, né? Da memória que eu tenho mais antiga, meu pai trabalhava no SBT. Depois, o Silvio comprou a Record, ele foi para a Record. E quando a gente já tinha um projeto de mudar para Itapetininga, porque ele tinha comprado a rádio, ele saiu da Record e ficou um tempo na Bandeirantes. Eu lembro de alguns momentos, porque eu tinha 4, 5 anos nessa fase, eu lembro de alguns momentos de visitar esses estúdios no final de semana, quando meu pai estava trabalhando. Agora, quando mudou para Itapetininga, a minha vida inteira teve o rádio no meio. Eu não consigo ter um momento que distanciou exatamente, porque o rádio ele sempre foi, né, 24 horas e sempre dá problema. Rádio sempre dá problema e normalmente dá problema no final de semana e madrugada. E é difícil às vezes localizar quem vai conseguir resolver o problema e a gente vai tentando, fuçando para descobrir. Então, eu lembro de muitas noites, madrugadas, eu passar com meu pai na Rádio Itapetininga, ou no transmissor, ou no próprio estúdio, às vezes em transmissão de futebol do time do Derac que tinha lá. Então, assim, eu cresci, vamos dizer assim, dentro desse ambiente de rádio. Eu peguei bastante mudança desse período todo do que era, do que se transformou hoje, né, o nosso negócio. É difícil dizer para você assim, quando que eu entrei, né? Na verdade, eu nunca tive fora, né? Assim, teve um momento que a gente não foi radiodifusor quando meu pai vendeu as rádios de Itapetininga, mas logo depois comprou aqui em Sorocaba e a gente já voltou pro circuito, né? Então, assim, a vida inteira eu tive dentro do negócio do rádio, né? Trabalhando assim de bastidores, ajudando, ou só estando fazendo companhia para o meu pai, né? Vamos voltar um pouquinho então nessa história, até porque para a gente poder destacar um pouquinho o trabalho que o seu pai desenvolveu, né? Afinal de contas, como a gente disse, radiodifusor, um comunicador nato, mas também teve um lado político, trabalhou durante muito tempo nessa área política. Eu queria que você contasse, a gente voltar, até porque Zé, nós recebemos recentemente aqui o Teodoro, da Band FM, Kiko Palhato, da Jovem Pan, e a gente ouviu um pouco das histórias dos pais também, né? E ambos foram políticos, ambos estiveram sempre nesse meio empresarial, e obviamente a gente quer ouvir um pouquinho da história do seu pai também. Na verdade, assim, o meu pai ele era responsável comercial do SBT, em São Paulo.
E tinha um funcionário que trabalhava com ele, já de idade, e esse funcionário um dia procurou e perguntou se ele não gostaria de ser sócio de uma rádio em Itapetininga, porque ele não tinha dinheiro para comprar sozinho, e meu pai gostava muito dele e ajudou a comprar a rádio juntos, mas era para esse funcionário do meu pai ir para Itapetininga a princípio. Ele foi, só que não se adaptou ao interior, da vida de São Paulo para mudar para o interior, ele não se adaptou, ele voltou desesperado para voltar a trabalhar no SBT, pediu para meu pai comprar a rádio, a parte dele, que ele não tinha condição de ficar com o negócio, que não era aquilo que ele imaginava, enfim. E meu pai achava que eu tinha 4, 5 anos, a minha irmã mais velha 1 ano e meio a mais do que eu, e a minha irmã mais nova tinha acabado de nascer. E meu pai achava que ele estava distante da gente, porque realmente ele saía muito cedo e chegava muito tarde. E ele viu ali uma oportunidade dele mudar para o interior, de ele voltar para o interior. Meu pai, ele é de Bauru, ele começou a trabalhar em rádio com 17 anos, como locutor, depois ele fez jornalismo, trabalhou em jornal, em rádio, a vida inteira foi assim, e ele chegou no SBT porque ele era vendedor do Silvio Santos quando o Silvio Santos comprava horário na Globo. E quando o Silvio conseguiu o canal, levou meu pai junto com ele. Então ele viu uma oportunidade de ele voltar para o interior, para ficar mais perto da família, e ele resolveu largar São Paulo e ir para Itapetininga. Meu pai, diferente de mim e mais parecido com a minha irmã, ele é do microfone, né? Então eu nunca participei de nada assim de microfone mesmo. A minha irmã sim, a Tuti, né, em Itapetininga, mas meu pai até hoje ele participa do jornal em Itapetininga, quando tem algum comentário político, convidam ele faz, mas também do negócio, sempre foi gestor, principalmente da parte comercial do negócio. E na parte comercial você conhece muita gente, que é mais o que eu faço aqui em Sorocaba, né? Conhece todo mundo da cidade, porque você está envolvido com as ações que estão acontecendo na cidade. O rádio sempre foi participativo em tudo, né? E nesse momento em Itapetininga, tinha um movimento de que Itapetininga precisava se valorizar, tinha que... fazia muito tempo que Itapetininga não tinha um deputado federal, não tinha deputado estadual, tinha que ter uma união dos empresários para poder fomentar isso, para valorizar a cidade. E os empresários da cidade se movimentaram e decidiram que meu pai tinha que ser candidato. Então meu pai entrou na política depois da comunicação. O meu pai ele acabou saindo da comunicação para ir para a política. E ele se afastou aí da comunicação, depois ele acabou vendendo as rádios, porque a gente estava com a vida em São Paulo, eu e minha irmã, e não tinha ideia de voltar. No final das contas, a minha irmã mais velha voltou para Itapetininga e ele recomprou a rádio AM. Ela foi tocar a rádio AM. E eu vim para cá, porque estava vendo essa rádio, a gente comprou essa rádio e eu vim para cá. Essa rádio era do Teodoro Mendes, a 88,3, Antena 1. Era a Rádio 10 na época. Sim. E a rádio, que hoje é difusora de Itapetininga, que hoje é 94,5, mas era 970 kHz AM, é a PRD9, PRD7, PRD9, que era daqui de Sorocaba, essa rádio. Uma das primeiras rádios que depois foi... Essa rádio, se não me engano, a concessão dela, a liberação dela é de 35, muito antiga. E naquele momento, acredito que o proprietário da rádio achou que Itapetininga era mais interessante, ele levou a rádio para Itapetininga, e no final das contas essa rádio a gente acabou comprando. Então a parte política do meu pai, ela é bem separada da parte de comunicação, porque a gente não chegou na comunicação pela política, né? Foi o contrário, assim, meu pai da comunicação, ele acabou indo para a política. Do meio empresarial mesmo, que foi... teve essa indicação. E, obviamente, a gente não abriu falando disso, mas o Zé Abrão hoje é o diretor da Antena 1, aqui em Sorocaba. Recentemente nós tivemos uma pesquisa, o Zé Abrão está com um sorriso de orelha a orelha. Primeiro, parabéns aí, né, pelo resultado. Obrigado. Muito bacana o resultado, importante resultado para a Antena 1 e para o mercado de rádio de uma forma geral. Mas o que chama atenção, né, Zé, nessa história toda, é que você sempre foi, e a sua família,
por ser uma família de comunicadores, de radiodifusores, sempre foi ligado à tecnologia. E isso é uma das marcas que a gente vê na bandeira Antena 1. Né? Essa parte tecnológica ela é importante para o rádio, para o veículo de uma forma geral e para a comunicação. Afinal de contas, hoje, falar em tecnologia, falar em comunicação sem tecnologia é impensável. É impossível, Assim, a gente sempre, isso do meu pai. Meu pai sempre trabalhou com a ideia de que a gente tem que estar o mais atualizado possível na parte de tecnologia. Custa caro, às vezes não é o momento de comprar, tá difícil, mas tem que investir porque senão isso mata o negócio. Então a gente sempre trabalhou com muita tecnologia. No caso da Antena 1, a Antena 1 também tem esse perfil de tecnologia. Em vários aspectos. Tem coisa que as pessoas não sabem, mas para formar a programação da Antena 1 é um negócio super trabalhoso. Tem 4 pessoas trabalhando na programação da Antena 1. A Antena 1 se preocupa muito com a sequência musical, qual música entra no catálogo, sai do catálogo, qual sequência que é importante fazer, que música que tem que vir depois da música A, essa música B tem uma sequência boa, C já não é tanto, já tira. Então é um trabalho muito grande interno da Antena 1, porque a Antena 1 não tem um perfil de promoção, de conversa, é muito pouco e cada vez menos. Hoje ainda fala de vez em quando as músicas, antigamente nem falava o nome das músicas. Então, assim, essa parte de tecnologia, a gente sempre teve bastante preocupado. Eu lembro uma vez que, até brinquei com o Tatá no aniversário dele, ele foi em 94, se eu não me engano, instalar uma mesa de som e o sistema de rádio, lá em Tapetininga. E eu estava acompanhando com meu pai, assim, ele instalando a mesa de som embaixo da mesa, passando o cabo, né? Porque eu usava cartucheira e as cartucheiras quebravam muito. Tinha uma pessoa só para arrumar cartucheira na rádio. Então, cada cartucheira tinha um comercial, né? Então tinha normalmente 8 em cada estúdio e sempre quebrava. E aí o Tatá chegou, quando eu conheci o Tatá, com um computador que ele disse que tocava todos os comerciais pelo computador, não precisava mais da cartucheira. E o Tatá instalando... No momento, parecia um alívio para o empresário, né? Então, porque era para o empresário e para o operador também. Porque o operador tinha um trabalho grande, que ele tinha que olhar os códigos, achar o cartucho, colocar, deixar no ponto, já deixava a sequência do bloco comercial inteiro montado, né? Para não ter risco. E às vezes engasgava, né? Porque era uma fita dentro do cartucho, né? Engasgava, então não ficava legal. Enfim... era uma solução interessante naquele momento, né? Como acabou sendo adotado por todas as rádios. Hoje tem várias outras tecnologias, mas o de rádio foi inovador mesmo. E o Tatá estava instalando, eu lembro que eu falei assim para o Tatá, o estúdio de rádio era assim, o operador estava sentado aqui, tinha a mesa de som, aí ele tinha as cartucheiras nas laterais, no canto ele tinha as picapes para tocar música, aqui tinha uma parte de equipamentos, de link, algum gravador que precisava, e atrás discos. Então ele tinha programação de música, ele virava rapidinho, ele já sabia onde é que estava o disco, é impressionante, né? Habilidade para achar o disco, colocava, já deixava 2, botava na ponta da agulha e tal, mas era trabalhoso. Que é o disc jockey, né? Que surgiu, o DJ era o disc jockey, né? Exato. E aí E tá voltando hoje, né? Porque sai da sequência de discos mesmo, vai para o CD, vai para o MD, aí volta para o CD, para o pendrive, e hoje a gente vê uma migração contrária, né? O LP, né? Ele está voltando. Porque é um som mais puro, né? Exatamente. Se tiver com uma agulha boa, equipamento bom. Mas nessa época eu lembro que o Tatá estava instalando embaixo da mesa, assim, aí eu falei, Tatá, se tá colocando todos os comerciais aí no computador, por que já não coloca as músicas também? Aí ele saiu da mesa, assim, debaixo da mesa, ele tirou o óculos, olhou para mim e falou assim, Zezinho, você tem ideia de quantos megas tem que ter para você conseguir colocar 300 músicas no computador? Isso é impossível, não tem como. E você vê assim, o tempo foi levando a gente a esse progresso, né? E o Tatá continua sendo o cara que faz isso daí nas rádios, né? Mas hoje você não vê mais um sistema de tocar música que não seja no computador, a não ser que seja um programa específico que vai usar uma picape mesmo, né? Ou alguém vai levar o tocador próprio de DJ, mas o normal, o padrão tá tudo no computador.
E não são 300 músicas, tem quantas você quiser dentro do computador 3 hoje, milhões, né? Então a tecnologia, assim, o que é importante é que a tecnologia mudou muito, mas a gente está acompanhando, né? Tem constantemente se atualizando nesse quesito. O Tatá recentemente ele teve aqui, né, e talvez aqui da nossa região ele seja o mais experiente, o mais longevo, enfim, a gente brinca muito, né, que o Tatá ele pôs no ar a primeira transmissão, né, tem algumas brincadeiras aí que ele pôs a primeira transmissão e continua aí trabalhando, né, e ele sempre ouvi muito o Tatá falar em relação a isso, né, essa questão da tecnologia, que tem que estar sempre muito ligado, e por isso sempre viajando, sempre indo à NAB, né, que é a feira de tecnologia de rádio dos Estados Unidos e tudo mais. E você teve algumas vezes lá e viu algumas novidades que até acabaram não pegando, principalmente aqui no Brasil, né, Zé? Assim, na feira, o meu pai sempre foi. Ele ia todo ano até a pandemia, depois ele não voltou aí. Mas com certeza ele vai voltar. E ele sempre trouxe muita tecnologia. E sempre trouxe, às vezes, equipamento mesmo. O próprio MD, a gente tinha um MD portátil para levar no cliente ouvir, porque não tinha ainda o sistema de você mandar um e-mail para o cliente aprovar o spot. Você imagina como é que era antigamente? Você tinha que levar uma fita cassete ou levar o cliente no estúdio. Hoje você manda por WhatsApp, ele aprova, não gostei da trilha, troca a trilha rápido. Antes era tudo muito lento. Mas na feira sempre surgiu muita coisa que a gente achava que era, às vezes, a solução, às vezes o fim do negócio, e é difícil saber o que realmente vai virar, né, de verdade. Eu lembro uma época que a grande sensação da feira era o subcanal, mas não era o subcanal que nem a gente usa hoje, de colocar mensagem de texto do RDS. O RDS usa o subcanal. Você tem a banda de frequência da rádio e sobra um pouquinho em cima, um pouquinho embaixo. Quando você vê uma mensagem de texto no rádio, está usando o subcanal para escrever um texto. Chama o RDS, né? Mas quando surgiu isso, surgiu com a ideia de você transmitir um outro canal de música por ali. E meu pai chegou a levar para Itapetininga esse sistema, que era um sistema de música por assinatura. Então tinha um equipamento que só recebia por esse canal, por subcanal, teoricamente alugava, mas no tempo a gente viu que não conseguiu limpar completamente o áudio da portadora principal no subcanal. Você tocava a música, mas quando a música baixava um pouquinho, entrava o outro áudio. Meu pai trouxe também a AM Stereo para Itapetininga. A AM Stereo? Também não foi uma tecnologia que a gente investiu, mas não aconteceu. Mas se tivesse acontecido, a gente já estava pronto para ter acontecido. Tem várias coisas assim que foram acontecendo que depois acabou ficando num museu, assim. Tem um museu de equipamento na casa do meu pai, de coisa que não virou, assim, não foi para frente, né? Daí você chega, a gente contou um pouquinho dessa história, vocês em Itapetininga, vão para São Paulo, você vai para São Paulo, a sua família volta para Itapetininga e você vem para Sorocaba. Há essa negociação até citada por você mesmo com o Teodoro para aquisição da frequência 88.3, onde hoje opera a Antena 1. Como é que foi isso tudo? Porque você sai da frequência 88.3 numa 10 que tinha uma equipe... aquela equipe jovem, com música jovem e tudo mais, e ter que virar a chave. E a gente tem visto isso cada vez mais frequente, né, Zé? Algumas frequências que saem de um sertanejo para uma rádio jovem, sai de uma rádio jovem para um sertanejo, sai de uma rádio jovem para uma rádio evangélica, enfim. É um trabalho, precisa ser feito um trabalho de maturação. Como é que foi feito esse trabalho? Assim, eu tenho certeza que sempre que tem essa mudança é traumática. E é traumático para todo mundo, inclusive para a gente, assim, que tá conduzindo, porque a gente tem, até me emociona um pouco, assim, porque a gente tem muito medo, entendeu, nessas mudanças, assim. Você nunca sabe o que vai acontecer. Por isso você falou da pesquisa, Douglas. A gente nunca imaginou, assim, que a gente chegasse ao ponto de conseguir a liderança no público geral, mas é um trabalho que a gente foi fazendo todo dia, né? E a mudança de você pegar um sistema e falar, vamos fazer completamente diferente, eu acho que você tem que estar muito preparado psicologicamente, assim, o radiodifusor mesmo, porque
ao mesmo tempo que tem muita chance de dar errado, tem muita gente que torce para dar errado, tem muita gente que quer que dê errado, porque você mexe com muita coisa nesse momento. E na questão da Rádio 10, a gente, quando comprou a rádio, já não tinha a equipe mais trabalhando na rádio. A rádio era só realmente tocando música por computador, mas tinha muito medo do que fazer, porque a gente nunca tinha feito uma rádio musical. A gente tinha Jovem Pan em Itapetininga, a gente tinha a rádio AM, que era popular em Itapetininga, mas rádio musical mesmo a gente não tinha. E era um momento que a gente fez uma análise da cidade, do que faltava em Sorocaba, porque Sorocaba sempre foi um mercado muito maduro de rádio. Você vê a quantidade de profissional que tem aqui, que se dá bem em São Paulo mesmo, e às vezes volta para cá por opção. Então aqui sempre teve esse mercado maduro dos profissionais. E aí a gente decidiu o que fazer. Então identificou naquele momento que o que faltava aqui na cidade era uma rádio musical voltado para o público adulto. Só que para você implantar uma rádio dessa, demora muito. Demora porque a Antena 1, ela toca sucesso hoje, ela toca sucesso recente. Naquele momento, ela tocava sucesso do passado. E para você conquistar essa audiência, é muito pelo cansaço assim da pessoa, procura, cai na Antena 1, procura, cai na Antena 1. Então é um trabalho assim, bem demorado. A gente ficou mais de 1 ano sem ter anúncio na rádio, porque não tinha conquistado ainda a audiência. Então foi um trabalho nessa questão da mudança que em muitos momentos a gente se questionava como é que está indo, e aí você via a concorrência se mexendo aquilo, como é que isso vai afetar o meu negócio, e a gente não tem tanta pesquisa para poder se balizar. O mercado americano, ele tem pesquisa para tudo. Você sabe, por exemplo, a pessoa que está ouvindo hoje, quanto por cento das pessoas que estão ouvindo rádio hoje vão comprar liquidificador semana que vem? Isso tem nos Estados Unidos, a gente não tem isso. Então é muito assim, pelo feeling de você estar na rua, sentindo, ouvindo, acompanhando. Muitas vezes eu tinha dúvida do que fazer, assim, a gente teve um momento que a gente tinha algumas aberturas, algumas possibilidades na Antena 1, e aí mexe, não mexe. Eu ligava pro meu pai, calma, Zé, calma, porque... A primeira opção foi realmente a Antena 1. Foi assim, entrar com a bandeira da Antena 1. Por que eu te pergunto isso, Zé? Porque assim, e eu vou deixar de lado um pouquinho a questão da pesquisa, mas a questão de uma emissora que, e me corrija se eu estiver errado, que não tem não fala tanto com o ouvinte local. A Antena 1, por ser uma rede, e uma grande rede, ela não conversa tão diretamente com o ouvinte local. Não. Ela está conversando, como é, por exemplo, a Band, como é, por exemplo, a Rádio Vanguarda, como é a Top, né? Que estão conversando mais com as pessoas, com os bairros, né? E a Antena 1 não tem muito esse perfil. E por isso eu te pergunto, a primeira opção foi realmente ir para... Não, assim, ó, a gente, quando você está perguntando de 99, né? Quando a gente estava fazendo a montagem da rádio aqui, a ideia inicial era uma rádio jovem. Então, tanto que a rádio era toda colorida, não sei se você lembra o prédio da rádio, era telhado amarelo, azul, roxo. A ideia era uma rádio jovem. Só que quando a gente veio para entender o mercado aqui, e ainda a gente estava tocando as músicas da Rádio 10, usando playlist, nós percebemos que não dava para fazer uma rádio jovem. Tinha a 103, que já era uma rádio muito forte, a Jovem Pan também muito forte. Era um mercado muito maduro aqui. Assim, tinha as rádios populares, jornalismo. E aí você fala, o que falta aqui? O que falta aqui é um estilo da Antena 1. Uhum. E o estilo da Antena 1, ela busca sempre um estilo de público específico, que é o ouvinte que não quer ouvir ninguém conversar com ele quer música, ele quer um companheiro para ele nas coisas que ele está fazendo no dia a dia, que não seja uma coisa que assim, a Antena 1, você nunca vai ter uma surpresa negativa, dificilmente você vai ter uma surpresa negativa, nunca é muita coisa e tudo é muita coisa também, né? Então, mas dificilmente você vai ter uma surpresa negativa, porque ela segue um padrão muito fixo e você sabe que
quase nunca você vai se incomodar. Esse é o perfil da rádio. Você falar com o ouvinte, na Antena 1, o ouvinte da Antena 1 não quer ouvir você falar. É o perfil da rádio. É diferente da Vanguarda, da Band, da Cacique, da Top, que o ouvinte precisa desse carinho do locutor, senão fica estranho. Na Antena 1 é o perfil da Antena 1. E a Antena 1, ela é assim em todos os lugares, inclusive na Itália, na Antena 1 de Roma, é do mesmo jeito, entendeu? Em São Paulo é assim também, não é porque é satélite, entendeu? Em todos os lugares é o perfil da Antena 1, é o perfil de falar o menos possível. Então a gente adota esse modelo naquele momento, vem trabalhando nisso, a gente rapidamente conquistou a audiência que era o core do negócio, que era o público AB acima de 25 anos, isso as pesquisas mostraram desde o começo que a gente conseguiu conquistar, porque tinha essa carência, então realmente a gente tinha feito a leitura certa, esse pessoal estava perdido, né, no dial, só que veja bem, o ouvinte que tinha, se a gente o foco era acima de 25 anos, então vamos pegar um ouvinte que tinha 30 anos, hoje ele já tem mais de 50, então a rádio tem que se atualizar para continuar conquistando o que está entrando, porque o que tem hoje 25, ele tinha 12 naquela época, né? Tinha 10 anos naquela época. Então, conquistar esse ouvinte que vem chegando sem perder o que já estava. Por isso que eu falo que a programação da Antena 1 é onde tem muito investimento para poder conseguir manter. E é legal, né? Porque é legal você explicar isso, porque assim, a gente conta, e eu tenho falado muito isso durante as entrevistas que eu tenho feito, né? As pessoas, o ouvinte, ele está em casa, ele está na ponta da linha, então, seja pelo aplicativo, pelo rádio mesmo, pela Smart TV, no carro, enfim, onde for, ele está ouvindo o que é lindo, maravilhoso, né? Que são as músicas, que são... tivemos recentemente a perda da Olivia Newton-John, e aí tinha músicas da Olivia com o John Travolta, aquelas coisas maravilhosas, composições muito boas e tudo mais, mas o ouvinte não tem ideia desse trabalho que você está falando. Que 4 pessoas têm que estarem sentadas pensando na programação da rádio, que há toda uma pesquisa para saber quando é importante implantar uma rádio mais adulta, não tem ideia disso. É importante essa sua fala. Assim, na verdade, nem meus amigos têm. Porque eles brincam muito comigo. Porque assim, como não tem a locução mesmo, os meus amigos falam, não tem, é tranquilo e tal. E não é. O bastidor é muito complexo de rádio. A tecnologia é muito complexa. A gente fez uma migração de local de transmissão. É um negócio que são 6 meses de trabalho para conseguir dar certo, sabe? E com muita variável para dar errado. Como que leva o sinal para lá sem ter frequência de link? Como é que sobe o transmissor para um prédio que não foi feito para ter um transmissor, né? Antena, equipamento, acompanhar, telemetria. Isso daí não é só no meu caso, isso aí são todas as áreas. E assim, quando eu te falo que o mercado de Sorocaba é muito maduro, as rádios de Sorocaba são todas bem cuidadas. Talvez influência do Tatá também, mas assim, são todas bem cuidadas, porque você dificilmente ouve uma rádio fora do ar em Sorocaba. Sim. E tem uma característica que eu vou te falar. Quando tem alguma rádio fora do ar, normalmente o primeiro a avisar o outro é um radiodifusor. A gente, obviamente a gente tem essa abertura, né, com os empresários, até com que a gente trabalha, né, com o empregador, por exemplo, o Teodoro, e a gente sempre fica sabendo isso, quem me avisou, ou um coordenador que vai avisando o outro, ou o radiodifusor que vai avisando o outro. Né? Porque é um cuidado que a gente sabe como é difícil. A rádio é 24 horas, você não tem, a manutenção é funcionando, então é constante, é o tempo inteiro, né? E as chances de dar errado, é muito equipamento que pode dar errado. Né? Essa sua fala agora, ela é tão importante, porque tem muita gente que acha que, por exemplo, eu vou usar um exemplo bem bobo aqui, torcedor de futebol. Infelizmente, a gente tem casos e mais casos de torcedores que se degladeiam por conta de time A, time B, time C. É azul, verde, amarelo, é preto e branco, é vermelho e preto, enfim, independente.
E as pessoas acabam imaginando que no rádio acaba acontecendo isso. E não é, né, Zé? Na verdade, você como radiodifusor falando, sabe da dificuldade que o outro tem, porque você passa por essa dificuldade também, ou passou em algum momento, sabe da dificuldade, então há uma grande sinergia entre os empreendedores. Obviamente, você tem o seu negócio, você tem as suas estratégias, que essas estratégias elas não serão passadas para outros empresários, para concorrentes, mas usando essa palavra mesmo, somos concorrentes, não somos inimigos, não vamos nos degladiar por conta disso. Né? Assim, a gente tem muita história de ajuda mútua. Equipamento que eu já emprestei de outras rádios e que eu já emprestei para outras rádios. Porque não é interessante para mim que a outra rádio tenha problema. Porque eu preciso preservar o meu negócio. Eu tenho que cuidar do negócio do rádio. Eu não sei como foi no passado, exatamente. Porque pode ser que seja como era. Como você falou da questão de futebol, ter uma disputa grande. Hoje existe disputa, comercialmente a gente disputa por audiência, locutor, programador, mas o negócio, a gente procura um cuidar do outro, porque sem o cuidado, o negócio perde, e o nosso concorrente não é mais outra rádio, o nosso concorrente é tudo hoje, tudo que tira a atenção do ouvinte, tudo que pode puxar a audiência para outro lugar, é a concorrente do rádio. Então, eu preciso cuidar da Band, a Band tem que cuidar de mim, da Jovem Pan, da Vanguarda. Isso, assim, é uma característica que é hoje dos radiodifusores, eu tenho certeza, mas muito também da Cecília. A Cecília sempre teve esse pensamento, a Cecília Pavlovski, e esse carinho com todos os radiodifusores. E ela sempre pregou que a gente tinha que estar sempre conversando, se entendendo, assim, resolvendo as coisas dentro da mesa, dentro da sala, em cima da mesa. Eu vou te contar uma história, Douglas, assim. E é isso que a gente quer. A gente quer histórias. Que é um negócio que, assim, eu já contei para radiodifusor e às vezes a pessoa não acredita. Mas eu não sei se o Júnior Bismara já esteve aqui. Eu tive de férias recente, né? Então eu não... Depois você pergunta para eles. Eu me casei em 2003. Minha esposa engravidou em 2003. No final de eu casei em abril de 2003. Minha esposa engravidou no final de 2003. E com 3 meses de gravidez nós perdemos a gravidez. A gravidez não evoluiu. E foi aquele baque, né? A produção está me dizendo aqui que o Júnior ainda não veio, mas que já está então, na agenda. Quando ele vier, você pergunta dessa história para ele. O Júnior, voltando um pouquinho para você entender o contexto, nós perdemos a gravidez e aquele baque, eu sempre falava muito com o pessoal da Antena 1 de São Paulo, e o pessoal da Antena 1 falou assim: Zé, vai passar um final de semana no Hotel do Frade, que tinha uma parceria com a Antena 1 na época. Vai lá, eles me deram de presente de quinta a domingo. Peguei o carro na quinta-feira de manhãzinha e fui para lá, eu e minha esposa, pra gente passar um final de semana para tentar, sabe, absorver aquilo, entender o destino daquele era uma gravidez de gêmeos. Enfim, nós fomos para lá. Quando eu cheguei em Paraty, a minha funcionária me ligou e falou: Zé, chegou a Anatel aqui. Eu falei, putz. Eu falei, pergunta se eles vão fazer fiscalização em outra rádio, que eu vou voltar, mas eu demoro 5 horas para chegar. Aí eles vão na outra rádio e depois eles vão para aí. Aí lá, eu vou perguntar e já te ligo. Aí quando ligou de novo, eu parei o carro, fiquei num posto de gasolina estacionado. Quando ligou de novo a rádio, porque não era todo lugar que pegava o celular também, então eu falei, vou ficar aqui agora, né? Mas já tava minha mão pingando, suado, já acabou com a viagem e tudo. Quando ela ligou de novo, quem tava na linha não era ela, era o Júnior Bismara. O Júnior falou assim: Zé, eu passei aqui em frente à rádio e eu vi o carro da Anatel e parei. E a sua funcionária falou que você não tá aqui.
Onde é que tá a pasta de documentos? Eu atendo eles. Eu me arrepio, Douglas, de falar isso, cara, porque, cara, assim, eu tô falando de 2004, então, assim, um negócio que é um cuidado, entendeu? Ele atendeu os caras da Anatel, eu não tive uma vírgula de notificação, nada, ele entregou todos os documentos, fez tudo o que eles pediram, a minha funcionária assinou e eles foram embora. Se o Júnior não tivesse esse pensamento de cuidado, ele, não, o Zé não tá aí, dançou, vai se dar mal, entendeu? Vai tomar multa, porque era difícil achar. Hoje tá tudo online, mas naquela época tinha que apresentar documento, tira a rádio do ar, põe na rádio do ar, põe transmissor reserva, muda. Ele parou, ele atendeu como se ele fosse o dono da rádio. Entendeu? Então, assim, e depois disso, ele voltou lá e falou, viu, eu percebi que tem um negocinho aqui que dá pra gente melhorar no estúdio e tal, me ajudou pra caramba. Então, assim, esse cuidado a gente tem, e ele sabe que é recíproco, e todos eles sabem. Esse cuidado com o meio, de preservar o meio, a gente tem, e a gente procura cuidar o melhor possível de todos, porque a gente precisa disso, a gente precisa do rádio forte. É importante, né? É importante se ter uma concorrência forte para atingir resultados como esse que a Antena 1 atingiu recentemente, né? É importante que todos eles sejam fortalecidos para que a gente possa se fortalecer também, né? Você falou aí dessa questão da migração da rádio, né? Que estava num ponto, e aí eu vou fazer uma brincadeira aqui, ela atravessou a rua, né? Quase isso. Atravessou a rua e foi para um outro ponto. Deu bastante trabalho, você disse, são 6 meses de trabalho. E aí, obviamente, como tudo que dá trabalho, tem intempéries, tem situações que vão trazendo problemas. Houve um curto-circuito lá e... assim, na verdade, a gente... E aí, eu falo tudo isso, Zé, para que o ouvinte possa entender, né? Que às vezes tá lá, deu uma piscada de energia, hoje você falou, né? Poucas vezes se vê uma rádio fora do ar, mas dá uma piscada de energia, cai o sinal, o transmissor precisa ele rearmar, demora isso de, sei lá, 15 a 30 segundos, um minuto e tudo mais, e essa piscada eu ouvi e falei, pô, caiu, saiu do ar, falhou. Não imagina, né? Não imagina que... Então, essa mudança, a gente quando instalou a rádio lá no Parque Bela Vista, não tinha nenhum prédio ali, na região do Shopping Esplanada, na época, hoje Iguatemi, não tinha prédio ali. Então, o sinal voava tranquilo da rádio. Com o tempo, a modernidade, o desenvolvimento da cidade desenvolveu muito aquela região, tem muito prédio hoje, e a gente percebeu que o sinal da rádio estava perdendo qualidade em alguns pontos da cidade. A gente começou a fazer um estudo para mudar a torre da rádio para o Morro da Represa, Morro São Francisco. Só que teve uma mudança na legislação e o ganho era muito grande mudando para lá, e o governo não permitiu que a gente mudasse, mas permitiu que eu fizesse uma torre maior onde eu estou hoje. Só que era um projeto quase inviável de tamanho, precisava ter um terreno maior. E tinha um prédio que estava para acabar, o Dubai. E eu apresentei uma proposta para eles, para a gente construir uma torre em cima. Trouxe uma equipe especialista nesse quesito de fazer torre em cima de prédio. Apresentou para eles, eles aprovaram. A gente construiu uma torre lá. Montou uma sala para fazer transmissão de lá. E aí... não dava para levar os equipamentos. Não tinha como. Que é um prédio bem alto, né? Porque assim, ele entrava no elevador, uma parte, vai. A antena não tinha como levar no elevador, mas o transmissor, por exemplo, entrava no elevador. Só que quando chega no elevador, tem mais um andar de escada e depois tem mais um andar para chegar na salinha que foi feita lá em cima, que tem uma portinha dessa altura, assim, para passar. Não tinha como. E vamos pesquisar guindaste, não dava, não tinha jeito. E um dia, assim, eu agradeço muito, assim, porque Deus coloca as pessoas na frente. Eu tenho um cliente da rádio que eu gostaria de encontrar ele toda semana, mas ele mora em São Paulo e por situação de trabalho dele, a gente se encontra uma vez por ano só para renovar o contrato. A gente passa uma tarde junto, só para formalizar o contrato, mas a gente fica junto a tarde toda conversando. Mas por WhatsApp a gente fala quase todo dia. E eu tava conversando com ele e eu comentei com ele, falei, putz, tô com um problema, não consigo achar um jeito de subir o transmissor da rádio pro prédio. Fiz tudo lá e eu não consigo subir pro prédio.
Eu falei, mas qual que é o problema? Eu falei, não tem como subir. Não consigo achar um guindaste para subir o transmissor. Quando é que você quer subir? Sábado. Eu falei, por quê? Eu vou arrumar para você. Era uma quarta-feira, Douglas. Ele pegou o telefone, ligou para uma pessoa e falou, ó, como é que tá a agenda para sábado? A sábado tá bom. Então, vem aqui em Sorocaba. Manda seu marido vir aqui em Sorocaba, tem um serviço para ele aqui. O cara chegou em Sorocaba, subiu lá no prédio comigo, olhou, falou, dá para fazer, Zé. Vamos fazer sábado que vem. Mas assim, mobiliza até o Taust entra na história, porque o Taust tem que liberar o estacionamento pra gente usar. Mas ele subiu um transmissor, o cabo e a antena. Como? Subiu por fora. Ele armou um guindaste, eu nem conhecia essa tecnologia, ele armou um guindaste em cima do prédio e foi subindo com contrapeso, um negócio assim, é impressionante como é rápido o jeito que eles fazem. Demorou um pouco porque era um transmissor que ele estava subindo, então tinha que ter um cuidado diferente. Se fosse uma coisa mais simples, ele teria subido muito mais rápido. Subimos o transmissor, instalou o transmissor lá, só que eu estava transmitindo ainda no local antigo. E eu não conseguia colocar o sinal com qualidade de lá. A gente levou o sinal com fibra ótica, mas no ar ficava uma porcaria o sinal. E não dava. E isso era 30 de dezembro de 2019. Aí o Tatá mexia comigo, só que o Tatá, ele é a parte de transmissor, o sinal tem que chegar no transmissor. O sinal não estava chegando no transmissor, entendeu? O Tatá falou, Zé, o sinal não tá legal, não tá chegando legal. Aí eu falei, bom, deixa transmitindo de baixo, passa o final de ano, eu vou ligar pro Caprone, pra ele me ajudar. Pra ver se ele acha o que tá acontecendo com o sinal da rádio. Caprone e o DJ. DJ André Caprone. Aí eu falei, bom, é 31 de dezembro, né? Vamos esperar. 30 de dezembro. Eu tô saindo do transmissor, porque a gente põe no ar, tira do ar, põe no ar, tira do ar, e não conseguia. Ele me liga, o André. Ele falou, Zé, viu, tá estranho o sinal da rádio, você tá com algum problema? Eu falei, tô. eu ia te ligar, mas eu ia esperar passar o Réveillon. Falou, vamos amanhã dar uma olhada de manhã? 31 de dezembro. Falei, mas você não se importa? Não, pra mim é até melhor e tal, né? Chegou lá, ele achou na hora o negócio. Tá, era um problema no processador. Porque eu tava com o processador principal lá embaixo, ainda na rádio, e eu levei o reserva pra cima, e muito tempo sem usar, alguma falha que ficou, nunca uso reserva, né? Ele levou o processador dele, deixou lá, e levou o meu pra arrumar, já arrumou e tal, mas ele deixou o som funcionando perfeito. E aí, ainda bem que aconteceu isso, porque depois eu quebrei o pé, eu não tive que fazer uma cirurgia, não podia andar, não dava para subir no prédio mais. Enfim, tá até hoje com a tecnologia que ele colocou lá. E ele sempre monitorando. Então foi um processo assim que demorou bastante, eu resumi o máximo possível, demorou bastante. E depois que pôs no ar, um dia a gente tem um monitoramento, né, do sinal, de refletida é o que volta do pro transmissor, que a antena não consegue irradiar, e a refletida começou a subir. Aí o técnico de São Paulo do transmissor falou, Zé, melhor se diminuir a potência, a refletida está subindo. Chamei um técnico de antena, antes era o Tatá, mas o Tatá agora não sobe mais de antena. Aí chamei o técnico de antena, ele subiu e falou, ó, tem um curto na sua antena, entrou em curto, alguma coisa aconteceu, vou ter que tirar a antena. Aí teve que descer a antena ao mesmo esquema para subir, teve que descer, foi para manutenção, subiu, instalou a antena, ficou bom. Passou uns 20 dias, começou a ter problema de novo. Aí tinha entrado água no cabo. Como é que você vai imaginar que entrou água num cabo que é pressurizado? Só que o pressurizador pifou, marcando que tinha pressão, e não tinha pressão, entrou água no cabo fica dando curto o tempo inteiro. Sorte que deu tempo da gente descobrir, não pegou fogo, nada, né? Luizinho brincou de pegar fogo, graças a Deus nunca aconteceu, espero que nunca aconteça. Aí, final da história, teve que trocar o cabo inteiro da rádio, teve que praticamente trocar a antena, que refez a antena, trocou o cabo inteiro, agora tá tudo ok, espero que fique assim por um bom tempo. Você falou de antena, parece que tem um parente seu, um tio, alguém que coleciona antena, e
Para quem assistir esse documentário e de repente é ouvinte de rádio, não tem a noção, porque obviamente que o radialista sabe, mas uma antena de rádio não é uma coisa tão simples, né? Ele tem o corte certinho, ele tem o corte na medida certa, não é simplesmente você pegar o e pôr um corte e a montagem, lá, né? A posição de cada engate para poder chegar na frequência. O Sérgio, meu tio Sérgio, ele adora guardar as coisas. Então, assim, ele troca a antena, mas ele não se livra da velha, ele guarda. E se ele vê que tem uma antena que não está usando guardada em algum lugar, ele fala, posso pegar? Eu não sei, mas não é só antena, ele guarda tudo dessas coisas antigas, assim, de rádio, ele guarda, ele gosta. É um negócio que, assim, acho que tanto tempo convivendo com meu pai, ele foi guardando. Ele tem bastante, eu não sei quantos exatamente, mas tem. Zé, a gente está caminhando já para o final do bate-papo. E a pergunta para você, a pergunta que a gente fez para todos os radiodifusores, né, para os empresários do meio, qual é a visão que vocês têm para o futuro desse negócio, para o futuro do mercado? Eu vou te fazer uma outra pergunta daqui a pouco, que é o que você espera realmente do rádio para os próximos 100 anos. Mas antes disso, qual é a sua visão de futuro para o negócio rádio? Douglas, eu vejo assim, ó. O rádio, historicamente, ele apanhou muito. Desde quando surgiu a televisão, a gente ouve que o rádio morreu, que vai acabar o rádio. Por quê? Porque a televisão, o telespectador está olhando para a tela, está prestando atenção, e no rádio não. O rádio tá cozinhando e tá ouvindo rádio. Tá, às vezes, estudando e está ouvindo rádio. Não prende 100% a atenção. Então, isso daí era uma fraqueza, que era identificado como uma fraqueza do rádio. Por uma situação da modernidade, hoje, do jeito que a gente vive hoje, ninguém tem 100% da atenção para nada. A gente não dá 100% da atenção para ninguém, para nenhuma tecnologia. E isso foi o que salvou o rádio, na minha opinião. O que falavam que era a fraqueza do rádio é o grande benefício do rádio. O rádio ele é muito democrático no sentido de que você pode fazer o que você quiser e continuar ouvindo rádio, não tem problema nenhum. O rádio fala até com cego. Então, você pode estar dirigindo, ouvindo rádio, a dona de casa pode estar cozinhando, fazendo tricô, ou fazendo um churrasco, está ouvindo rádio, qualquer coisa que você estiver fazendo. Eu conheço um monte de médico que opera ouvindo Antena 1. Tem um rádio na sala de cirurgia e opera ouvindo Antena 1. Então, eu vejo o seguinte, enquanto o rádio for relevante para as pessoas, enquanto ele tiver o carinho da pessoa para quem ele está transmitindo, o negócio existe, o negócio rádio. O negócio depende da audiência. A gente vende, no final das contas, a audiência para o cliente, porque o rádio é de graça. Ninguém paga para ouvir rádio. Então, o fato do rádio ser uma tecnologia gratuita, ele precisa de que alguém pague. E quem paga é o anunciante. E o rádio sempre foi assim, e apesar de toda a modernidade, continua sendo assim. O rádio continua ganhando dinheiro com o anunciante. Quem continua pagando as contas do rádio é o anunciante. Tanto que quando qualquer pessoa que está ouvindo o rádio entra o anúncio, não se incomoda com o anúncio. Quando você está no YouTube e entra o anúncio, você se incomoda, porque não era assim e virou assim. Ou no Instagram entra anúncio que é uma conta que você não está seguindo, te incomoda. A mim me incomoda. E no rádio, na televisão, não, porque sempre foi assim desse jeito. Então, eu vejo assim, o negócio, qualquer negócio, ele sobrevive enquanto ele tiver a relevância para a comunidade que ele está inserido. Então, a gente tem que trabalhar o tempo inteiro para continuar sendo relevante. Cuidar da nossa audiência, cuidar do jovem, trazer o jovem para o rádio, que eu acho que é o grande desafio agora de novo. Como é que a gente faz isso daí, entendeu? Mas o negócio em si, a parte comercial, é a gente continuar sendo relevante. E uma questão importante nisso tudo que você falou, que me chama a atenção, é que principalmente os radiodifusores aqui de Sorocaba, os empreendedores do rádio aqui em Sorocaba, em um momento tão difícil que foi o momento da pandemia, nós tivemos aí 2 anos, um pouco mais, pouco menos, salvo engano, de mercado fechado, mercado parado. E vocês empreenderam ainda mais, vocês investiram no negócio, né? Isso que me chama a atenção. Essa sua resposta corrobora muito com o que disse o Kiko, com o que disse o Theo, e eu imagino que diria também a Dona Cecília. Dona Cecília,
que vai acompanhar com certeza, a gente está esperando a senhora aqui. Ela é um pouco mais reservada, mas a gente está esperando a senhora aqui, viu, dona Cecília? O carinho é imenso pela senhora também, a gente está esperando a senhora aqui. E a gente vê que realmente houve esse investimento no momento em que todo mundo estava retraindo para esse cuidado. E aí vem aquela pergunta que eu disse que eu faria. O que você espera para os próximos 100 anos? Eu costumo dizer assim, os sonhos, somos vendedores de sonhos, os sonhos que foram vendidos, eles já foram consumidos e agora são história. História para serem contadas. Por você, por mim, pelo Luizinho, por tantos outros personagens que já passaram por aqui. Mas ainda existem muitos sonhos que estão na prateleira, esperando para serem vendidos, né? E o que você, que o José Abrão, espera para esses próximos 100 anos, esses próximos sonhos que estão na prateleira? Ô Douglas, eu vejo assim, essa resposta, ela é mutável. Se você me perguntasse isso há 2 anos, era completamente diferente de hoje. Há 10, então, muito diferente. E talvez o que eu te fale hoje, daqui a 6 meses, seja completamente diferente. Talvez não, com certeza vai ser. Porque a gente não tem como controlar. As coisas vão acontecendo. A gente imagina um negócio, mas não tem como ter a certeza de que aquilo vai ser. Falando especialmente do rádio, eu acho que o futuro caminha para você não ter mais uma diferenciação do que é rádio, do que é televisão, do que é streaming, vai estar tudo no mesmo bolo, trabalhando sempre pela atenção, buscando ser relevante. O que eu vejo aqui no caso específico assim do nosso negócio de rádio, que a gente tem que conversar o que a gente tem que fazer com o jovem. Eu tenho 3 filhos, uma filha de 17 e um casal de gêmeos de 14 anos. A minha filha de 17 ouve músicas que tocam na Antena 1 e que tocam nas outras rádios também. Ela é bem eclética. Os meus filhos de 14, as músicas que eles ouvem não tocam em rádio nenhuma. Eu conversei outro dia com o Baleiro sobre isso, que ele tem um filho mais novo ainda do que os meus de 14, e ele disse, mas não toca porque eles não estão ouvindo rádio. E aí cai naquela questão do Tostines. Não toca porque eles não estão ouvindo rádio, ou eles não estão ouvindo rádio porque não toca? Porque eu fui nos shows que teve na festa junina de Sorocaba, e os cantores, eu nunca ouvi falar o nome dos cantores, e a molecada estava lá e parava, o cantor parava e a molecada cantava. Então, eu tenho certeza que nós estamos errando nisso daí, como radiodifusor. A gente não está pensando na molecada aí, na moçada que está entrando na época de estar ouvindo, a gente tem que se preocupar com isso daí. Mas vai passar porque 100 anos é muito tempo. Eu não vou estar vivo para ver os próximos 100 anos, mas o que eu acho que assim, a gente tem que se preocupar o dia a dia, não dá para você pensar muito a longo prazo. Eu tinha um professor, né, ele lia sempre uma frase na faculdade de um pensador de comunicação que falava: a longo prazo, todos estaremos mortos. Então a gente tem que ter a visão de longo prazo, mas sempre olhar no curto prazo e no médio prazo, o dia a dia. Então, o que eu vejo para os próximos 100 anos, a gente tem que cuidar do dia a dia, continuar cuidando de agora, daqui 1 ano, como é que a gente vê daqui a 5 anos, e se preocupar um pouco mais com isso daí, porque isso vai trazer a sobrevivência para o nosso negócio. Eu enxergo dessa forma. É um negócio que eu, praticamente a vida inteira, eu vivi dentro desse negócio. Tudo que eu aprendi a fazer está dentro disso daí. Se você me colocar para fazer outra coisa, por mais que eu tenha feito faculdade, pós-graduação, especialização, eu só apliquei dentro do meu negócio, nunca apliquei fora. Então, eu tenho que cuidar disso daí. E eu vejo que assim, a gente está no caminho bom. As pesquisas mostram. Quando a última pesquisa do Ibope que teve em 2014, não tinha Spotify, não tinha Deezer, YouTube Premium, não tinha Apple Music, Amazon Prime. A Antena 1 cresceu 79% de lá para cá, com tudo isso concorrendo com a gente. Então dá para a gente fazer, a gente tem que saber fazer a leitura do mercado, todo mundo caminhar junto, todo mundo cada vez mais unido, porque tem muito mais concorrência hoje do que tinha e vai ter mais, não vai diminuir a concorrência. A tecnologia vai trazer sempre mais gente para concorrer. Sai um negócio, entra mais 5,
que vão concorrer. Então, o que eu vejo para o futuro é isso, assim, a gente tá sempre atento, cuidando e assim, tendo um capricho com a molecada, apesar de não ser o meu público, mas um dia vai ser. Se ele não começar a ouvir rádio hoje, quando ele tiver 30 anos, ele não vai estar ouvindo rádio. Eu tenho que fazer ele ouvir. E essa fala é bem relativa, né? Porque até você disse, né? Aquelas pessoas de 25, quando a Antena 1 foi implantada, tinha uma galerinha de 12, 13, e há o crescimento e precisa ser pescado. Sim, todos eles precisam sim, ser exatamente. pescados, né? A televisão largou as crianças. Eu assistia programa infantil na televisão, hoje não tem mais. Só se for na TV a cabo. TV aberta não tem mais programa infantil. A gente tem que tomar cuidado, não digo um programa infantil, mas o jovem. Essa é a minha preocupação hoje do nosso negócio, apesar de não ser o meu público. Mas o nosso negócio é isso que me preocupa hoje. Zé, a Universidade de Sorocaba... Perdão, desculpa. A Universidade de Sorocaba tá aí, ó, tecnologia, né? Tecnologia que acaba invadindo estúdio, até invasivo, né? Tudo, né? E faz parte isso, e é bom que que aconteça isso, essa invasão da tecnologia, para que aconteça isso que você falou. Nos preocupemos com o nosso dia a dia. Lógico que a gente sonha como pode ser o rádio daqui a 100 anos, mas a gente precisa se preocupar com o dia a dia, com agora, com fazer agora. Zé, a gente só pode agradecer a Universidade de Sorocaba, a equipe do Labicom, só pode realmente agradecer a sua participação aqui, abrilhantando ainda mais esse especial. Afinal de contas, não foi ontem, né? Fazem 100 anos. 100 anos de transmissão e, obviamente, as histórias e a sua visão também de futuro, ela vem abrilhantar ainda mais, enriquecer ainda mais o nosso especial. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço, Douglas, agradeço a sua companhia aqui nesse bate-papo, parabenizar toda a equipe da Uniso, agradecer todos os nossos funcionários que trabalharam com a gente. Eu de rádio tenho pelo menos 38 anos desses 100, então muita gente passou a trabalhar com a gente e cada um ensinou um pouco, né? A gente ensina também, mas aprende muito. Então agradecer a todo mundo que eu conheci nesse meio do rádio, que é impressionante e você vai pensar, fazer uma reflexão agora, e todo mundo que trabalha com isso eu gostaria que fizesse. Não tem gente ruim no rádio. É impressionante, assim. Você só conhece gente boa. O que às vezes surge uma pessoa que não é legal, não fica no rádio. O mercado, o nosso negócio depende tanto das pessoas, que uma pessoa que não é boa não fica no rádio. Então, você, Luizinho, essas pessoas têm tanto tempo de rádio, assim, você não precisa nem perguntar para ninguém, você tem certeza que a gente do bem, assim, porque o nosso meio tem essa característica, não tem gente que não seja de valor no rádio. Então eu agradeço muito a vocês pela oportunidade de poder falar um pouquinho do negócio do rádio e de vocês estarem contando a história do rádio para tanta gente que tenho certeza que vai acompanhar. Leva o nosso braço a toda a equipe da Antena 1 e a gente percebe você falando do rádio, a emoção que você tem, o carinho que você tem pelo veículo, pelo negócio. Então, leva o nosso abraço lá. Parabéns pelo primeiro lugar. Gente, conversamos então com José Abrão Filho. Zé Abrão, ele que é radiodifusor, empresário, proprietário da Antena 1 aqui em Sorocaba. E a gente continua, obviamente, com muito mais na programação dos 100 anos do rádio aqui no Brasil. Valeu.